Irmãos, olha, vocês não têm noção como é que nós nos conhecemos, eu não vou falar não, porque ele vai falar. Ele vai falar. Esteja preparado aqui para você ouvir aquilo que o homem faz, que o pastor faz, que a igreja faz, aquilo que Deus faz e aquilo que Ele pode fazer na tua vida e quer fazer infinitamente mais. Amém? Vou passar aqui a palavra para o Paulo. Paulo, você tem liberdade nessa casa. Deixa o Espírito Santo usar a tua vida. Amém, meu querido? Salve a igreja que apareceu, amém? Primeiramente eu quero compartilhar com a igreja, né, o sentimento de gratidão que eu sinto nesse momento, né? Ali está a minha família, a minha irmã, a minha filha, a minha outra filha e as minhas duas netas. E eu confesso à igreja que vocês vão entender o que é o poder de Deus, né? O que é o poder de Deus. E é sempre bom, né, que quando a gente fala das maravilhas de Deus, que essas coisas não saem da nossa boca, saiam da boca das pessoas que realmente vê o poder de Deus. E eu quero dizer para a igreja que se fosse há 4 anos atrás, eu não tinha condições nem de pegar minha neta no colo. Tá meus filhos, tá ali a minha irmã, que são testemunha disso, né? E é muito difícil, mas Deus está comigo. Você não sabe a felicidade que eu tenho, que eu estou sentindo dentro do meu coração, né? E eu quero compartilhar isso aqui com a igreja. Eu sempre cheguei aqui, às vezes o pastor falava comigo, o irmão Elvis ali me orientou muito. E eu tenho Ezequiel 37 na minha mente, quando ele fala a respeito do Vale dos Ossos Secos. Que muitas pessoas profetizaram para mim que Deus não queria isso para mim, a vida que eu levava, principalmente meus filhos. Né, pai, olha como você está. E eu achava que não tinha mais jeito, como muita gente achou que o Paulo não tinha mais jeito. E hoje aconteceu uma coisa assim extraordinária. Estava eu e meu líder lá no posto de gasolina e ele ia pegar até o Uber, mas pegou a van. E passou um rapaz e olhou para mim, minha filha conhece ele, o Leo, nosso vizinho lá. E ele falou assim: Paulo, é tu mesmo? Aí eu falei que assim, sou eu. Meu Deus, o que Deus fez contigo? Né? Pela primeira vez na vida eu preguei o evangelho com uma pessoa na rua. Eu falei: pode fazer contigo também. Pode fazer contigo também. E ele começou a chorar na minha frente, pastor, agora está. Começou a chorar. Né? E hoje de manhã realmente o pastor me perguntou: você está preparado? Né? E confesso para os irmãos que eu anotei uma opção de coisa, né? Que eu vou chegar lá, que eu vou falar isso, que eu vou falar aquilo. E confesso para os irmãos que foi uma dificuldade terrível para me chegar aqui com a minha família. Estou desde 5 horas aí, seu Zeca pronto para vir. Um Uber não quis vir, outro Uber não quis vir, outro Uber não quis vir, minha filha ligando, ninguém quis vir. Ó a batalha. Apresenta a família. Vou apresentar a família. Ó a batalha. Mas eu falei que assim, Deus está comigo. E tem uma passagem da Bíblia que hoje de manhã no café, eu falei até hoje aqui, né? Na escola bíblica dominical, eu falei hoje de manhã. Hoje de manhã no café, pediram para me orar, né? Paulo, você que vai fazer a oração. Aí eu falei amém. E veio na minha mente Josué capítulo 1, a partir do versículo 5. Não se pasme e nem se espante, porque eu, Senhor seu Deus, estarei contigo
por onde a planta do teu pé estiver. Né? E fiquei ansioso o dia todo, né? Eu querendo escolher roupa. Como é que eu vou para a igreja? Como é que eu vou para a igreja? Aí eu falei que assim, eu vou vestir a bandeira da minha igreja. Botei a minha camisinha por baixo, né? Mas como eu estou meio resfriado, botei um casaquinho. Aí preparei um sapato de couro, uma outra calça. Falei assim, não, eu não vou desse jeito não, né? Porque quando eu procurei Deus, estava todo sujo, vários dias sem tomar banho, né? Drogado, achando que não tinha mais jeito. A minha família, que hoje está aqui, né? E nós sentimos, quando eles olham para nós, né, um sentimento de pena, de não poder fazer nada, mas não é porque eles não querem não, é porque nós mesmos não queremos nem ajuda dos outros, né? E confesso para os irmãos que para mim hoje, né, está sendo um marco na minha vida, porque semana passada eu falei para o pastor que eu não posso mais errar. E não tem nada mais gratificante do que isso. Você não tem mais direito de errar. Não tenho. Você não sabe quanto que eu lutei por isso. Né? Dali da direita está a dona Rosilane, que é a minha irmã, levanta a mão. Seja bem-vindo. Gabriele Alves da Silva, que é a minha netinha, Lívia. Fabiane Alves da Silva, que é a minha outra netinha, Mirella. E é muito difícil. Muito difícil. Eu estive conversando com o pastor. Se eu for parar aqui para contar a minha história de vida, eu vou ficar aqui o dia todo, né? Eu não vou tomar muito tempo, mas eu vou resumir aqui uma coisa para vocês aqui. Só para vocês terem ideia de uma coisa. Eu e aquela jovem ali que é minha irmã, eu sou o mais velho dos 3 irmãos. Ela com 2 anos de idade, nós fomos sequestrados, levados para uma ilha sem pai e sem mãe. Sem pai e sem mãe. Aos 11 anos fomos separados, né? Eu conversei isso com o pastor. Todos os colégios internos que vocês podem pensar em Rio de Janeiro, eu passei. E ela foi para um lado, meu irmão para o outro, eu para o outro. Todos os morros que vocês podem imaginar no Rio de Janeiro, eu passei. Tive conhecimento do Evangelho muito cedo. Nós tivemos. E fomos parar numa ilha que era um preventório, que era dominado por padres. Era um seminário, por padres, por freiras. Que misericórdia, né? Falei para o pastor, fui coroinha, ajudei o padre a rezar a missa, fiz uma opção de coisa. E você conheceu o Evangelho, né? Vamos prosseguir. E eu só fui ter contato da minha irmã logo depois que eu saí do quartel, porque eu não tinha para onde ir, sem pai, sem mãe, né? E fui para a Cidade de Deus. Cidade de Deus. Se a gente levar para a Bíblia, Cidade de Deus, Sodoma e Gomorra, né? E ela me acolheu lá no quartinho dela, tinha o ex-marido dela, né, o falecido. E teve a enchente de 96, né? Foi onde eu conheci uma pessoa que é a mãe daquelas 2 jovens ali. E começamos a ter uma vida, né? Uma família. E aconteceu uma tragédia dentro da minha casa. Aquelas crianças ali, uma tinha 3, a outra devia ter 2 anos ou menos, né? E aconteceu uma tragédia dentro da minha casa. Assassinaram uma pessoa na frente delas, né? Eu com vários fuzis na minha cabeça, na cabeça da mãe delas. E no estalar do dedo, eu perdi a minha família. Minha casa saiu estampada no jornal, né? E tem muita gente hoje que fala em depressão.
E eu cheguei ao ponto de dentro da minha casa, eu botava uma perna de trem na porta, aquela ali ficava desesperada, coitada, quando entrava. Rapaz, pra que isso? Que ela era pequenininha. E eu tinha que dormir com 2 galões de gasolina e 2 dinamite na cintura. Às vezes passava 15, 10 dias sem dormir. E eu me afundei no mundo das drogas de uma tal forma. E foi pregado isso aqui mesmo semana passada. E parece que quando a gente está sentado ali, né, a palavra vem direto para nós. Foi pregado aqui semana passada das coisas que estão mortas dentro de nós. Eu não tinha mais fé em nada, eu tinha perdido família, eu tinha perdido tudo. Eu não podia ir no Rio Centro, eu não podia ir no Curicica, eu não podia ir no Rio das Pedras, eu não podia ir no Aril, eu não saía de dentro da cidade de Deus mesmo. Né? E a mãe dela já começava a caminhar para a igreja. Eu sei que muitas pessoas oraram por mim. Né? Muitas pessoas oraram por mim. E uma certa vez, eu falei assim, pô, só Deus mesmo na minha vida, só Deus na minha vida. Isso depois de ter perdido casa, depois de ter perdido a integridade, depois de ter perdido a moral, depois de ter perdido confiança. Né? E eu tomei uma decisão muito grande na minha vida. Porque o que mais me deixava triste é quando eu chegava perto dessas crianças, né? E olhava para elas assim e sentia o desgosto de ter um pai, de ver um pai do jeito que ele estava. Né? Porque nós entendemos que os pais, eles são espelho para os filhos. Né? Mas elas nunca desistiram de mim. Porque uma chegava, pai, toma vergonha na cara. Pai, tu tá fedendo. Né? E as pessoas pensam que é de hoje. Eu estava conversando com o pastor há 3 anos e pouco. Eu tive o privilégio de conhecer esse pastor. Eu nem imaginava que um dia estar aqui trabalhando na igreja. Não imaginava nem que um dia ele fosse ter uma igreja. E ele começou a... Todos os sábados, ele ia lá onde eu me encontro internado até hoje. E ele pregava a palavra de Deus. Mas com verdade, ia lá para pregar com verdade. Eu confesso à igreja que no começo, eu não acreditei muito não. Porque eu já conhecia a palavra de Deus. Mas eu comecei a meditar na Bíblia. E no primeiro culto aqui, eu falei aqui, que eu levei 1 ano, praticamente meio, para conseguir ler a Bíblia. Né? E conseguir meditar na Bíblia. E o que eu mais pedi a Deus foi isso. Eu quero dar um abraço na minha netinha, mas eu não tinha condições. Como é que eu ia chegar perto de uma criança dessa, drogado, todo sujo? Eu ficava na boca de fumo 24 horas por dia, ela morando pertinho. Às vezes minhas filhas passavam, eu não podia nem falar com as minhas filhas. Minha neta passava, eu não podia nem pegar minha neta. Né? E chegou um dia que eu tomei uma decisão, gente. E tem pessoas que falam que assim, é preciso botar Deus em prova. Não. Eu não botei Deus em prova, porque Deus não tem que provar nada para nós. Eu entendo isso. Mas eu botei a palavra de Deus em prova. Porque eu lia muito a Bíblia, mas eu não fazia nada do que estava escrito na Bíblia. O pastor tanto fala aqui dos pais, disso, daquilo. Aí hoje eu estava conversando com a minha irmã, falei, não sou eu que estava conversando agora dentro do táxi com ela. Sou eu que peguei com meu pai, né, que ele tinha um carro. Mas eu nunca tive um pai para falar que assim, isso aqui está certo, isso aqui está errado. E hoje o pastor estava falando aqui, o pastor sempre fala isso. Nós temos um pai que nos ensina. Aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei a fazer a coisa certa. Eu comecei a jejuar, eu comecei a orar por essas crianças, pela mãe, pelos irmãos, pela família dela. Falei, Senhor, eu quero a minha família de volta. Glória a Deus. Glória a Deus.
Dia dos Pais, aquela ali mandou uma mensagem para mim falando que assim: eu sou muito grato a Deus dele ter te tirado da onde ele te tirou, pai. Né? Aquela ali, ó, que eu chamo ela de Lourinha. E ela falou assim: pai, tu tá gordão, vou te dar uma camisa, mas não pode ser mais gelo. Da felicidade, né? De poder ver o poder de Deus. E eu vejo muito. Ontem aconteceu uma coisa assim incrível, né? Ontem aconteceu uma coisa incrível. Quando eu vim trabalhar, aí fui no caixa. Uma senhora que me conhece lá de baixo, ela me olhou, foi minha vizinha, ela morava do meu lado, ela também é da igreja, ela falou: Paulo, vou te falar uma coisa, escreve o que eu estou te dizendo. Muita gente prega sobre a mulher do fluxo de sangue, sobre o cego, sobre o aleijado. Tu aqui dentro vai ser ponto de pregação e muitas pessoas vão pregar sobre o Paulo da cidade de Deus. O que Deus fez na tua vida, Paulo? Confesso para a igreja que é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. E eu podia estar em casa. Podia estar em casa. Mas o temor que eu tenho a Deus hoje é tão grande, tão grande. Conversei até com o pastor. Que hoje eu estou entendendo o que é mundo espiritual. O que é batalha espiritual? Semana passada eu mandei uma mensagem, né, para o grupo da igreja pedindo oração. Né, agradeço até aos irmãos que mandaram a mensagem, o irmão Elvis me confortou. Porque quando o pastor falou que eu ia vir aqui para trazer um testemunho, eu nunca passei por isso, gente. Eu estou aqui tremendo. E eu falei assim: meu Deus, o que eu faço? Eu confesso, pastor, que eu fiz mesmo um resumo da minha vida toda, mandei no papel, né? Mas quando eu entendi assim, que quando você tem que falar de testemunho, você não tem que estar ali. Eu peço desculpas, irmão, que eu estou assim meio resfriado. Quando se fala de testemunho, você não tem que estar ali para contar coisas da tua vida, né? Coisas que você passou, não. Eu vim aqui hoje para mostrar à igreja como vale a pena seguir a mensagem de Deus. Porque eu confesso aqui para a igreja, se eu não tivesse procurado a Deus, isso aqui seria impossível. Isso aqui seria impossível. E eu estou maravilhado, né? Eu estou maravilhado com as coisas que estão acontecendo comigo, né? E obrigado, pastor. Para a honra e a glória do nosso Senhor, eu quero deixar uma mensagem aqui para os irmãos, né? Que se encontra no livro de Provérbios. Provérbios 2. Na Bíblia que eu ganhei da pastora, ela está dizendo assim em cima: a excelência da sabedoria, né? E o pastor falou isso aqui, isso tocou dentro do meu coração. Ele já está falando isso há 2 semanas. Eu venho aqui para a escola bíblica dominical e ele fica falando do Pai, do Filho, do Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Que nós temos sim um Pai, nós temos sim um Pai.
E eu sempre lia o livro de Provérbios. As minhas filhas moram numa vila. No final da vila tinha uma barraquinha que era a barraquinha do Pará da Vendinha. E eles tinham um carro lá. E às vezes eu entrava dentro do carro dele, que eu tenho uma Bíblia lá, que inclusive foi até essa jovem, a minha outra filha que saiu agora, que é a minha netinha, que me deu essa Bíblia. E eu lia muito Provérbio. E quando eu lia Provérbio, eu entendia o provérbio de outro jeito. Porque eu achava que assim, poxa, olha o que diz a Bíblia. Filho meu, se você aceitar minhas palavras e guardar no teu coração os meus mandamentos, se você der ouvido à minha sabedoria, inclinar o teu coração ao entendimento, se você pedir inteligência e buscar por entendimento e procurar o tesouro que está escondido, então você entenderá o temor de Deus e achará o conhecimento de Deus. Aí eu comecei a temer a Deus, né? Porque quando se fala de temor a Deus, não adianta você falar que assim, eu não vou fazer isso porque Deus vai me castigar. Não. Você tem que temer a Deus de coração. E eu temi a Deus de coração. Eu convidei um senhor para vir aqui, que aconteceu uma situação com ele. Ele estava até lá no Distrito de Chagas esses dias. Que a vida dele estava para ser ceifada, né? Porque acharam que ele era P2. Ele contou essa história lá no sítio. E eu falei, não, ele não é não, mas ele mora lá no Jacaré, lá, o rapaz está no centro de recuperação. E iam ceifar a vida dele. E eu falei isso para ele, pastor, chamei ele. Porque eu fui direto na Bíblia. A Bíblia disse, se você souber que está acontecendo alguma coisa com seu irmão, você tem que ir lá e alertar ele. E eu fui lá e alertei ele. E hoje ele está vivo, né? Inclusive ele contou essa história lá no sítio. E a partir desse momento eu entendi que para fazer as coisas certas, eu já até falei com o pastor, você tem que estar alicerçado no que está escrito na palavra de Deus. Porque Deus tem poder sim. Se tu fizer a coisa certa, Deus tem poder sim para te dar. E eu quero compartilhar uma coisa aqui com a igreja. Eu acho que tem aproximadamente uns 7 ou mais anos que eu não consigo ficar assim com as minhas filhas. E olha que nós moramos pertinho um do outro. A minha irmã morava a 300 metros da minha casa. Pela vida que eu levava, eu fiquei quase 3 anos sem ir lá dar um abraço na minha irmã. 300 metros da minha casa. E hoje eu estou mostrando para vocês que toda a honra, toda a glória é para Ele. O quanto eu sou grato a Deus por Ele ter me dado sabedoria e a oportunidade de entender, é o que o pastor falou, que nós temos sim um Pai, que é só a gente entender o que Ele quer que nós entendamos, porque tudo vai dar certo. Eu confesso à igreja que nesse momento eu estou aqui tremendo, né? E ao mesmo tempo muito feliz, porque foi o que eu falei para o pastor e falei para a pastora. Se daqui para frente eu fizer tudo conforme está escrito nesse livro, aí eu vou ver os netos das minhas filhas e vou ver os meus bisnetos. E eu creio, né, que
vai ter mais vezes de eu poder vir aqui glorificar o nome do Senhor. Porque foi profetizado nessa igreja aqui para mim que isso aqui ia acontecer, mas que isso aqui não é nem a ponta do iceberg. E só para vocês terem uma ideia, hoje eu saí daqui que eu estava parecendo uma bola de ping-pong, né? Porque eu estava sentado ali na escola bíblica dominical. Primeiro o pastor me chamou de pastor ali, pastor Paulo. Recebi. E depois a pastora falou de um tal de seminário. Eu fiquei saber, recebo, né? Então o que eu tenho mais pedido a Deus é que Ele não me deixe fraquejar, que Ele me dê força para me conseguir. Eu quero pedir à igreja, continue me botando nas orações de vocês, minha família que está ali me recebendo, acreditando, né? Acreditando, porque a mãe dela já tem mais de 20 anos que está na igreja. Há 20 anos atrás, a mãe dela já me chamou para ir para a igreja, e eu cheio de ódio no coração. Não, que mataram meu filho, que eu tinha ele como filho, aonde ele estava eu estava. Que mataram meu filho, que eu também vou matar quem matou ele, tudo por isso, né? E isso me levou para um caminho que a tia delas, uma certa vez, entrou na minha casa, eu já estava pendurado com a corda no pescoço. A Roberta, era o esposo dela, porque eu achava que não tinha mais jeito, né? O tempo está se encurtando, e eu tenho um outro testemunho a dar aqui na igreja. Eu tive à beira da morte uma vez, e eu clamei tanto por Deus no hospital, que eu fui tomar anestesia e não pegava. Eu tomei 3 facadas pelas costas. Aí me viram tudo ensanguentado no chão. Por questão de 3 milímetros, a faca não atingiu uma veia do meu coração, né? E dentro do hospital eu me lembro como se fosse hoje. Eu não queria dar queixa da pessoa que me deu uma facada pelas costas. E ele falou assim: você tem que ir na delegacia da queixa, cara. Porque se você morre, é a mãe da minha filha mais nova. Mas isso tudo porque estavam no mundo da drogadição, largado no mundo, né? E o policial falou para mim assim: cara, tu acredita em Deus? Eu falei que assim, acredito. Ele falou assim: então, se tu acredita em Deus, faça aquilo que Ele está pedindo para você fazer. E eu sem entender aquilo, né? E 6 dias depois eu saí do hospital, né? E muito antes de estar no sítio, aquela jovem ali, ó, ainda não tinha nem filho. Eu fui parar lá em São Pedro da Aldeia, pastor, lá na base naval. Fiquei lá 1 ano, porque eu tinha medo de ficar andando na rua, né? E lá mais uma vez foi pregada a palavra de Deus para mim. Mas eu não sei o que me deu no meu corpo. Eu senti uma dor tão profunda no meu corpo. Eu fui parar mais uma vez na casa daquela jovem ali, ó. E eu não conseguia levantar do chão. Eu ia para a igreja, eu conseguia levantar do chão. Eu ia para a igreja, eu não conseguia levantar do chão. E mais uma vez veio aquele sentimento de derrota. Ah, vou parar de ir para a igreja, não está dando certo. Aí foi quando eu fui parar lá no sítio. Tive a oportunidade de conhecer o pastor. Porque a palavra ela só entra dentro do teu coração quando ela é verdadeira e quando a pessoa que está te trazendo a palavra também é verdadeira. Porque teve muitos que me acusaram, que não vai dar certo, que isso, que aquilo, porque vivia ali no meio dos caras, que isso, que aquilo, né? E comecei através do estudo dele acreditar em Deus.
Aí eu comecei a jejuar. Tem aquele jovem lá, ó, gordinho ali, que me ajudou muito. Me levou lá para o CCH, Centro de Cuidado Humano. E eu fiquei lá nesse Centro de Cuidado Humano. Eu não tinha identidade, eu não tinha CPF, eu não tinha certidão de nascimento, eu não tinha nada. Eu tinha um barraquinho de madeira lá que destruíram para fazer o campo do Vasco. Eu não tive nem como botar no meu nome, eu tive que botar no nome daquela jovem ali, só que ela era de menor. Né? E eu falei, Senhor, hoje eu não falo mais por que aconteceu, para que aconteceu, para que o nome dele fosse glorificado. E hoje eu falo aqui para a igreja, se eu quiser morar de frente para o mar, hoje eu tenho condições de morar de frente para o mar. Se eu quiser morar de frente para o mar, hoje eu tenho condições de morar de frente para o mar, porque eu creio no Deus que hoje eu acredito. Porque eu criei meus filhos até um certo tempo, sempre trabalhei. Mas quando eles mais precisaram de mim, eu não tinha como ajudar eles, porque eu não estava nem me ajudando. Né? E eu clamei muito a Deus por esse momento que está acontecendo aqui hoje. Né? Então o que eu quero deixar para a igreja, não perca a tua fé. Foi falado aqui no culto, né? Semana passada pelo pastor. E eu venho aqui para a escola dominical, falo para ele que eu não entendo nada, eu procuro tudo na Bíblia. E eu acho que é lá no livro de Apocalipse está dizendo que nós não podemos deixar aquilo que está adormecido dentro de nós morrer, que é a fé. Nós tem que ter fé que existe um Deus. Né? E cada dia mais, através desse estudo que eu estou tendo aqui, eu estou acreditando que existe um Deus. Porque se não tivesse um Deus, acho que nós não estaríamos aqui. Né? Então o que eu quero deixar para a igreja, nesse momento, é que vocês não percam a esperança de estar fazendo a coisa certa. Hoje eu procuro estar fazendo tudo que é certo. Falei até para o pastor. Porque tem alguém que está torcendo por mim. Da igreja, eu fiquei semana passada assim, porque eu pedi ajuda, né? E não foi só uma mensagem, não, foi várias mensagens. E a gente está pensando que está sozinho, né? E tem pessoas que estão ali acreditando que é possível. Tem pessoas acreditando que vale a pena. Né? Então eu quero deixar para a igreja aqui a minha gratidão, o meu sentimento de alegria, né? Porque o pastor fala aqui. Nem toda lágrima, nem todo choro é de tristeza, né? É que nem aquele rapaz que vai para uma corrida, aí chega no final que ele vai receber a medalha, né? Ele cai em pranto chorando. Então hoje eu estou aqui porque o troféu está nas minhas mãos. A gente não entende, vai entender depois. É por isso que eu falo que o final das coisas é melhor do que o início. Você entende isso? Não é porque chegou no final, mas quando Deus nos colocou lá dentro da casa, né? Que nós demos o nome de Porta do Céu, é Porta do Céu, né? Irmão Zeca, né? Alcides. E quando eu ia para lá e às vezes cheguei em casa, minha esposa está aqui de prova, eu falei: Deus, eu acho que eu vou desistir porque eu não estou vendo fruto. Não estou vendo fruto.
Não estou vendo fruto. Mas Deus ele falava, continua, cara. Porque o final é melhor do que o início dela. Tá? E assim, isso que o irmão falou, tem aqui outros irmãos de lá, da gente não é nada. Deus coloca os vasos, Deus coloca, né, e a gente é simplesmente instrumento. Mas sem mais delongas, eu gostaria de chamar a família. Vem aqui, família linda, família bonita, hein? É sério, estou falando sério. Vem aqui na frente, por favor. Nós queremos orar por vocês. Chamar o pastor, vem cá, não senta não, pastor. Eu quero dizer para vocês que isso é só o início. É sério, isso é só o começo daquilo que Deus vai fazer na tua vida, Paulo, na vida da tua família. Deus vai fazer muito mais. Amém? Amém. O nome da irmã é Rose, é filha, Gabriele, Fabiana, são as duas filhas. E elas são netinhas. Sua filha, qual é o nome? Lívia Mirela. Que linda! Lívia, você é linda, Lívia. Você também, Mirela. Oh, que coisa! Pensava que a tua vida foi difícil, né? Mas ouvindo aqui o testemunho, me lembrou mesmo a história do apóstolo Paulo, né? Quando fala que Paulo passou por açoites, prisões, naufrágios, até picada de cobra, né, pastor? Me lembrou muito quando você estava contando o seu testemunho. E a palavra é profética. Deus vai te levantar um pastor, pastor Paulo, em nome do Senhor Jesus. Levanta a tua mão agora em direção a essa família. Vamos orar, vamos abençoar a vida deles. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo dia, Senhor, que conhecemos, Senhor, o irmão Paulo. Muito obrigada, Senhor, pela honra, pelo privilégio de conhecer essa história de vida, de saber o que Tu é capaz de fazer, Senhor, com uma vida completamente destruída, Senhor. Uma vida que não tinha mais esperança nenhuma, que a única esperança é que ia morrer, Senhor. Mas está aqui o irmão Paulo, um homem transformado, Senhor. Senhor, muito obrigada. O que a Tua palavra não faz, Senhor, o que a fé em Jesus não faz conosco, Senhor. Tu nos retira do lamaçal do pecado, nos dá um banho, nos limpa, nos purifica, nos veste com uma veste branquinha. Ai, coloca um anel no nosso dedo e a Tua marca na nossa fronte. Nós somos Teus. Aleluia. Obrigada pela família linda. Obrigada pela irmã, Senhor, que um dia foram separados, mas tiveram, Senhor, Deus querido, a oportunidade de se reencontrarem e estão juntos, unidos como família, Senhor. Muito obrigada pela vida da Rose, Senhor. Muito obrigada porque a Tua serva, Senhor, serve ao Deus Altíssimo, Senhor, e está aqui vendo, Senhor, o seu irmão, Senhor. Oh, meu Deus, muito obrigada. Obrigada pelas filhas, Senhor. Oh, meu Deus, o nosso irmão, pelas netinhas lindas, Senhor. Que família linda, Senhor. E nós queremos abençoá-los, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, do alto da cabeça até a planta dos seus pés, recebam o óleo da unção, recebam a bênção do Senhor, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, nós entregamos a vida de cada um nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão. Família linda. Igreja, pode se assentar.